3, 2, 1, REC. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kathleen Caetano, sua apresentadora hoje e comigo Ângelo Oliveira. Tudo bem, Ângelo? Conta pra gente qual é o tema do nosso programa. Tudo bem, Kathleen? No programa de hoje vamos falar sobre os direitos trabalhistas da comunidade LGBTQIAPN+. O estado de Rondônia marcou o último lugar no ranking dos estados brasileiros fomentadores de políticas voltadas à população LGBT+. A pesquisa faz parte de uma publicação divulgada pela Agência Brasil, em março de 2023, com base nos dados fornecidos pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E para falar com a gente sobre esse tema, eu quero apresentar a nossa convidada, ela que é mulher trans, travesti, coordenadora norte da rede Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS, coordenadora do grupo CONCIL, Comunidade Cidadã Livre e ativista dos direitos LGBTI e humanos. É um prazer lhe receber, Karen Oliveira. Eu que agradeço pelo convite, né? É uma honra estar com vocês aqui e podermos ter a certeza de que teremos um futuro bem promissor com novos jornalistas bem atuados. Obrigada, Karen. E a gente já vai começar esse nosso bate-papo de hoje com a primeira pergunta. Por que as políticas de inclusão nas empresas, tanto públicas quanto privadas, não têm sido eficazes em Rondônia? Eu acredito que a gente tem que primeiro pensar em duas situações. Falar de empregabilidade é falar de educação. Não tem como falar de empregabilidade de uma população quando a gente começa a fazer um recorte de quem é essa população que está à margem da desempregabilidade, a gente começa a observar que em alguns pontos falta muito, né? A questão do acolhimento, por exemplo, da população negra dentro do ambiente escolar, da população trans dentro do ambiente escolar, e quando a gente começa a pensar na empregabilidade sem educação, com a ampla concorrência que nós temos de que quem fez faculdade, quem está em graduação, tem que concorrer com outras pessoas dentro dos seus privilégios, a gente começa a observar que esse recorte ele precisa ser observado. Porque não tem como falar de empregabilidade sem a base da educação. Aonde estão as pessoas trans dentro da educação? Né? E isso esbarra numa outra parte do que o movimento social parece que ele acha que ele evolui e na verdade ele não evolui. Se o próprio movimento social até hoje não conseguiu resolver a metade do problema da população trans, como é que ele quer atropelar pautas e nos deixar, quanto população de travestis e transexuais tão marginalizadas, ainda à beira da margem da pobreza? A gente precisa pensar muito sobre isso, de que educação nós estamos falando para a empregabilidade e que movimento social é esse que realmente, de fato, fomenta a questão das pessoas trans nesses ambientes, dando segurança e acolhimento e permanência. Karen, nessa pauta de educação, a comunidade, as pessoas LGBT+, têm dificuldade de acessar formação e qualificação profissional, e isso é um motivo que impacta na empregabilidade delas? Eu acredito que, através do processo da não inclusão dentro do fundamental e dentro do ensino médio, isso reflete muito nos cursos ofertados pelo governo, pelo município, como, por exemplo, cursos online. Isso também afeta, porque a descredibilidade de que você não vai ser acolhida ou acolhido quanto pessoa trans dentro desses cursos, há uma barreira muito grande e acaba afastando realmente isso. A gente, enquanto CONCIL, vem lutando para tentar refazer e restaurar e reviver os sonhos dessas pessoas que elas podem estar em todos os espaços. Né? Não é à toa que a CONCIL foi uma da propositora da questão das cotas trans na UNI. Desde o começo a gente veio lutando com isso, a CONCIL veio, depois veio o apoio com os indígenas, depois veio o apoio com outros movimentos, mas não foi fácil. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente não reestruturar tudo novamente, reeducar tudo novamente e levar à luz para as pessoas de que elas podem estar em todos os espaços, ainda fica muito difícil de se conseguir em tudo isso. Na sua concepção, qual é o caminho das pessoas trans para acessar a formação e qualificação profissional na sua percepção? O primeiro caminho é preparar o espaço estrutural para essas pessoas. Segundamente, preparar as pessoas do RH que vão acolher essas pessoas para entender quem são essas pessoas. Nós não podemos generalizar a população trans numa passabilidade, de uma masculinidade ou de uma feminilidade. Não podemos. Outra coisa que não podemos é juntar a população trans dentro de uma renca de nomenclaturas, onde a nossa identidade de gênero acaba sendo apagada
Porque outras orientações são colocadas acima. Nós não vivemos de orientações sexuais, nós vivemos de aparências sociais e vivências sociais, que são nossas identidades de gênero. Então o caminho é, primeiro, preparar a estrutura física, preparar a estrutura de RH e fazer com que as pessoas de fato se sintam acolhidas e tentar entender a dificuldade que as pessoas têm de ter aquele acesso e de poder ter um lugar seguro e confiável que ela possa dizer assim, aqui eu consigo ser eu. Esse é um dos caminhos. Depois a gente consegue ver os outros. Trazendo para a nossa realidade aqui no estado, qual é o maior desafio para que isso seja realizado ou possível? Ai, agora tu me pegou, lá vai eu, né? Um dos maiores desafios é o ego do movimento social no seu individualismo. Esse é um dos maiores desafios. Por que eu digo isso? O movimento social, infelizmente, eles nunca vão admitir que uma travesti esteja à frente de uma instituição e esteja pautando todas essas coisas dentro do que vem. Enquanto as pessoas não entenderem que é que nem questão de partidário, né? Siglas de partido, enquanto as pessoas não entenderem que enquanto não houver realmente um discernimento, um entendimento de que a luta é única, as coisas nunca vão conseguir ser únicas, elas vão ser sempre fatiadas por brigas de ego. E isso é muito triste. Porque eu já tenho 55 anos de idade. As políticas públicas que a Consil vem trazendo e foram implementadas em nosso estado, ela não é só para mim que já estou na terceira idade. Porque eu ainda nem fomentei política pública para a terceira idade. A nossa política pública é para trazer a juventude e a família dessa juventude para tudo isso. Então a gente precisa se refazer em cima de tudo isso. Mas enquanto isso a gente vai seguindo e vai buscando. E a gente tem avançado bastante. Karen, a comunidade LGBT+, tem crescido no Brasil e no mundo. Quais os desafios enfrentados para se ter acesso a cuidados adequados e rede de apoio voltada à saúde da comunidade? Vamos trazer a experiência para o nosso estado, né? Esse ano foi um ano que para a gente se mais evoluiu na questão da saúde no nosso estado de Rondônia. Nós tivemos a implementação do Comitê Estadual de Políticas de Saúde LGBTQIA+, nós tivemos a portaria criada, apoiada também pela Consil, que foi a portaria 1413, que fala também sobre a questão do sistema prisional, a nossa população LGBTQIA+, dentro do sistema prisional. Então, assim, a gente, quanto Consil, trabalha muito em várias linhas. Então, no âmbito da saúde, nós vamos ter, por exemplo, em janeiro, o lançamento da caderneta trans, que eu criei, vai ser lançado em janeiro, né? A questão dos nomes sociais no âmbito do Estado, por exemplo, era ainda uma barreira, porque diziam que era uma questão de TI, diziam que era questão do ESUS, e quando a Consil sentou com a CESAL e conversou, no outro dia o sistema estava resolvido. Então, hoje, uma pessoa trans, quando chega em qualquer unidade estadual de saúde, ela é acatada pelo nome social dela, a pulseirinha dela vem por tudo aquilo dali. Então, a gente tem avançado no âmbito da saúde no Estado. E, futuramente, a gente está tendo a proposta já do nosso ambulatório trans dentro do estado de Rondônia, ele reformulado num outro olhar pela Consil. Por quê? Porque falar de ambulatório trans, pelo que o Ministério da Saúde te traz, requer estrutura diferenciada e requer RH. Não, a proposta que nós trouxemos para o Estado é usar a estrutura que nós temos, os profissionais que nós temos, capacitá-los, levá-los para visitar outro centro de transexualizador, para que ele entenda como que funciona. Isso também gera economia de custos e amplia o atendimento à saúde da população trans e LGBTQIA+. Agora a gente precisa avançar muito na questão da saúde mental. Nós precisamos urgente de um CAPS 3 no nosso estado, para que as coisas funcionem. Karen, se você pudesse implementar uma única política pública em Rondônia para garantir melhores condições de trabalho e igualdade para as pessoas LGBT+, qual seria essa política e por que você considera essencial? A única política que eu acredito que ela precisa ser implementada e efetivada cada vez mais é a política de respeito para com o próximo. A partir do momento que tiver uma política de respeito para com o próximo, a gente não precisa de criar mais leis, a gente não precisa fazer mais nada. Porque o respeito ele supera tudo. O respeito ele vem através da educação. Respeitar o outro que eu te respeito. Eu não quero ser aceita. Nós precisamos respeitar o espaço de cada um. Então essa política ela precisa ser fundamental. Empatia somada com respeito. E estamos chegando ao final desse bate-papo maravilhoso aqui do nosso programa de hoje. Karen, agradecemos a sua disponibilidade em participar aqui com a gente. Tem algum recado final sobre o nosso tema? Por favor, suas considerações finais. Pode deixar convites, para a grande juventude que nos ouve para participar dos movimentos.
O primeiro convite que eu faço é acessem a nossa página do Instagram da Concil. Muitas coisas nossas estão lá dentro, todas as políticas nossas, todas as viagens que eu faço, sempre falando no nome do nosso estado e município, porque é assim que eu me vejo lá fora, né? Para mim, eu digo assim que quando eu estou no espaço lá fora, eu estou carregando a sigla toda. Muito obrigada, Karen. E se você quer saber mais sobre direitos trabalhistas, entre em contato com o Ministério Público do Trabalho em Rondônia. Anote o telefone para contato: 69 3901 8000. Além desse telefone, o MPT oferece um canal de denúncias que pode ser feito tanto por ligação quanto pelo site e pelo aplicativo Pardal, disponível para iOS e Android. Muito bem, este é um programa experimental da disciplina Laboratório de Radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. Um abraço para vocês e até mais. Até mais. Até breve. Três.